Olá, consciências queridas! Gente, eu tô com meu caderno de anotações aqui porque eu separei uma experiência que eu quero contar para vocês, que foi uma experiência com ativação da energia de Kundalini. Foi uma experiência tão bonita, tão rica, que eu inclusive compartilhei nos stories lá do Instagram. Se vocês ainda não seguem lá no Instagram, me sigam lá. Lá a gente consegue ter uma interação ainda mais próxima, porque lá eu entro nos stories, conto para vocês, conto as minhas experiências, mostro um pouquinho do meu dia a dia e também compartilho muito aprendizado lá também. Tem muita coisa que inclusive eu compartilho nos stories e fica só por lá. São pedacinhos de aulas, inclusive, que eu faço lá com o pessoal, principalmente quando tem algum tema muito importante, e isso tudo fica só por lá. Então, sigam lá também para que vocês possam acompanhar o material de lá. Mas eu contei essa experiência lá e eu senti de compartilhar aqui, inclusive para deixar gravado, para deixar como uma memória também para mim. Porque aos poucos a nossa memória vai caindo e a gente não lembra tanto dos detalhes das experiências. Por isso que eu quis tanto compartilhar com vocês sobre esse processo que eu vivenciei, que foi muito bonito, muito lindo mesmo, e também para deixar como uma memória para mim aí, quando eu quiser recordar lá no futuro, que não tiver mais com as lembranças tão vívidas. Gente, primeiro, explicando o que é a energia de Kundalini, para quem não sabe, a energia de Kundalini tem algumas pessoas que chegam a pronunciar Kundalini. Essa energia de Kundalini, ela é uma energia, eu vou pedir para colocarem algumas imagens aqui para vocês, enquanto eu for explicando, porque a gente tentou buscar aí algumas imagens para mostrar, para elucidar para vocês como é essa energia. Mas a energia de Kundalini é uma energia muito forte e intensa. É a energia cósmica, a energia primordial que nós temos adormecida na região do nosso chakra básico. Ela, nas mulheres, fica ali na região do útero, no baixo útero, e quando essa energia ativa, quando nós temos um processo de abertura e ativação dessa energia, o que ocorre é essa energia subir. Ela sobe pela base da nossa coluna, muitas vezes fazendo um movimento como se fosse uma serpente, por isso que a gente vê várias imagens, principalmente imagens antigas, imagens hindus, que mostram a energia de Kundalini sendo ativada e mostra a imagem de duas cobras entrelaçando, porque é essa energia que sobe fazendo esse movimento de vai e vem, e um movimento que circunda uma energia com a outra, e dentro desse movimento lembra muito o movimento da cobra, né, do andar da cobra, por isso que é muito representado também com essa imagem da cobra, mas é só uma representação da sensação que gera dentro desse processo da ativação da energia de Kundalini. E essa energia é uma energia tão forte, tão intensa, que ela ativa a tua capacidade primordial, ela ativa a tua consciência, teu estado de ser. E aí eu vou contar para vocês aqui a minha experiência, né? Porque a energia de Kundalini, o que é, né? É essa energia que está ali. Antes, só finalizando a explicação da energia de Kundalini, ela é essa nossa energia primordial, todos nós temos, só que ela fica adormecida ali na região do nosso chakra básico. Por que ela fica adormecida? Porque é uma energia muito forte, muito intensa. E como nós temos várias questões emocionais, várias experiências do passado que ainda estão sendo digeridas, ainda estão sendo lidadas em cada um dos chakras. Por exemplo, uma pessoa que teve uma dificuldade com autoestima na infância. Teve algumas situações na infância onde essa criança viveu situações que ela se sentiu menor, se sentiu diminuída, ficou com uma baixa autoestima, inclusive na vida adulta também. Isso significa que essas situações estão ali atrapalhando a energia do chakra do plexo solar. Os nossos chakras, eles são centros de força por onde nós trocamos energia com o meio. Nós temos 7 principais chakras, mas tem estudos aí que falam que cada poro do nosso corpo é um centro de energia que está trocando energia com o meio. É um micro chakra. Mas nós temos 7 principais chakras
E quando essa energia de Kundalini ativa, ela sobe ativando, como se fosse uma mega explosão mesmo que sobe ativando cada um dos 7 principais chakras, ativando todos os nossos chakras e os 7 principais, claro, obviamente também. Porém, quando a gente ativa um chakra, quando a gente começa a trabalhar a energia interna, o que a gente começa a trabalhar é trazer do inconsciente, lá do subconsciente, para o consciente, aquela questão que atrapalhou aquela energia daquele chakra. Nesse exemplo da autoestima, a questão que muitas vezes está guardada lá no subconsciente, a pessoa não consegue nem se recordar de tão traumático às vezes que foi, ou ela consegue lembrar da experiência, só que é algo tão ruim de olhar, de lidar com aquilo, que a pessoa prefere deixar guardado lá no subconsciente, né? Isso é um processo automático do nosso cérebro. Tudo que foi difícil de lidar, tudo que foi algo muito doloroso, traz para cá, para o inconsciente, coloca lá no subconsciente, deixa armazenado, para que essa emoção não fique o tempo todo tomando conta da pessoa, né? Nesse exemplo de baixa autoestima, para que essa sensação não leve a pessoa a desenvolver ainda mais processos, inclusive às vezes até chegando à depressão. Então, é como um processo, um mecanismo de defesa. Só que essa energia que está ali, que precisa ser resolvida, que precisa ser liberada, ela está atrapalhando a energia do chakra do plexo solar, que é um chakra muito relacionado à nossa autoestima. E quando a gente ativa essa energia de Kundalini, ela sobe como se os canos, vamos usar a analogia de cano, como se os canos que ligam aí com cada um desses chakras estivessem entupidos. E aí está passando pouca água ali, ou seja, está passando pouca energia nos chakras. Quando essa energia de Kundalini ativa, é como se você ligasse ali uma mangueira muito forte, soltando uma água muito forte. E essa água sai desentupindo todos os canos. Só que desentupir esses canos todos de uma vez só é o que eu falei para vocês. É trazer aquilo que está lá no inconsciente para o consciente, para que você lide com a situação e mude. No caso da autoestima, para que a pessoa lide com aquela situação, daquela memória, ressignifique, deixe aquela memória, deixe aquilo atuando na vida dela, para que ela possa ter uma autoestima mais equilibrada. Porém, lidar com todas essas situações de uma vez só não é simples e não é fácil. Muitas pessoas poderiam enlouquecer, inclusive no livro Teoria dos Chakras, que é esse aqui, ó. O autor, o Hiroshi Motoyama, ele comenta sobre isso. Ele fala que muitas pessoas poderiam enlouquecer se ativassem todos os chakras de uma vez só, porque seria olhar para todas as questões emocionais, todas as questões difíceis que bloqueiam cada um dos chakras de uma vez só. Então imagine você sentir todas essas emoções de uma vez só, né? As emoções difíceis ali que muitas vezes estão armazenadas lá no inconsciente. E é por isso que essa energia de Kundalini fica adormecida. É um processo de uma defesa natural, né? Ela só vai começar a ativar a partir do momento que a pessoa está comprometida em limpar cada uma das situações internas dentro de si que estão bloqueando os chakras. E aí fica muito mais fácil de você ativar essa energia de Kundalini. Por que ativar a energia de Kundalini, né? Para quê? Por quê? Muitas vezes dentro desse processo é algo que ocorre de uma forma natural. Quando você vai se autotrabalhando, se autolapidando, essa situação ocorre de uma forma muito natural. E também para que você comece a reativar e a se conectar, voltar a se conectar, na verdade, com as tuas forças, teus poderes internos. Saber que você não é só esse corpo físico, mas sim uma energia maior, uma consciência que está ocupando esse corpo físico. E ativar a tua energia de Kundalini te propicia a ter essa experiência de expansão, que foi no caso que eu vou relatar aqui para vocês.
essa experiência de expansão, essa experiência de união, de conexão com tudo e com o todo. É uma das formas aí, um dos porquês de você ativar essa energia. E também ativar essa energia para que cada uma das suas capacidades pessoais sejam reconectadas ainda mais fortes, ainda mais intensas com a tua consciência maior, com o todo e com teu eu superior. Tudo isso é conseguido de uma forma ainda mais forte, ainda mais intensa, com a ativação da energia de Kundalini. Porém, como eu disse, é uma energia que fica adormecida e ela só vai ativar a partir do momento que tem uma abertura interna para isso. Ou então, quando a pessoa procura algum processo, como por exemplo a ayahuasca, quando a pessoa está ali, na energia ali daquela medicina, o que está ocorrendo é a ativação de todos os chakras, é a ativação dessa energia de Kundalini, é essa abertura dessa energia para que a pessoa se veja como a consciência que ela é, e não somente o corpo separado, achando que é só essa realidade ou só essa identidade que você tem hoje. Então, gente, respondidas aí as perguntas, energia de Kundalini é a energia primordial, a energia cósmica muito forte que temos ali na base, na região do chakra básico ali. É uma energia que ativa quando nós estamos mais abertas, mais preparadas aí dentro do processo, quando você já se auto-trabalhou bastante das lapidações internas, fica adormecida para não ativar as questões que precisam ser lapidadas de uma vez só e aí a pessoa se perder dentro do processo pessoal, e ativar essa energia, um porquê de ativar essa energia aí dentro do nosso processo pessoal vai te trazer uma conexão muito profunda com o que você realmente é, consciência, energia pura. E eu quero contar para vocês agora minha experiência. O vídeo vai ficar um pouquinho longo aqui, mas assistam aí até o final, tenho certeza que vai contribuir no teu processo também. Não só saber da experiência, mas de você, eu vou trazer algumas questões que eu pensei bastante, inclusive lá, enquanto eu estava na experiência, depois, e tudo isso vai te auxiliar também no seu processo. Mas o que ocorreu foi que eu estava numa experiência com o meu marido e a gente estava fazendo algumas práticas de Tantra, e dentro dessas práticas eu comecei a sentir a energia subindo, a energia ativando e subindo. É um processo muito forte, muito intenso. Eu vou descrever para vocês as sensações, até mesmo que quando eu buscava essas experiências, porque a ativação da Kundalini é algo que eu busquei também, eu busquei os dois processos, me lapidar internamente, limpar, equilibrar, ativar os meus chakras, também, ao mesmo tempo, a ativação da energia de Kundalini. Foram dois processos aí que eu busquei dentro da minha experiência. E eu ficava querendo saber como era, né? E aí eu vou relatar para vocês aqui algumas questões. Primeiro, a sensação da energia, você sente claramente uma energia abrir, não, pelo menos com as experiências que eu tive, não é uma coisa forte e intensa, mas é algo que você sente como se tivesse uma coisa fechada e ela abre. Aqui na região do baixo ventre, e a sensação que me dá é como se fosse uma explosão mesmo de algo que abre e começa a subir. E eu sinto aquela energia subindo e é uma energia quente, é forte, é quente. Teu corpo começa a suar, você chega a molhar. Já tive várias experiências, não foi uma vez só, e todas as experiências molha muito assim o colchão de tanto que você começa a sentir calor. O corpo também, tiveram algumas situações onde eu senti a ativação do meu chakra cardíaco, foi muito bonito esse processo, ao mesmo tempo que eu sentia a energia ativando na região do baixo ventre, eu sentia meu chakra cardíaco, quando subia a energia, eu sentia ela passando no chakra cardíaco, ativando muito forte essa região, e aí depois o meu marido me relatou que essa região minha aqui, em determinado momento, e foi exatamente no momento que eu estava sentindo, que essa região começou a ficar muito vermelha, e eu sentia
essa região, exatamente essa região do cardíaco, ativando muito. Foi uma experiência muito linda, muito gostosa. E aí, nessa experiência dessa última vez, eu senti a energia subindo toda, e em determinado momento eu comecei, antes de eu falar da experiência mental, vamos chamar assim, tem mais uma questão do corpo físico. Você começa a tremer, o corpo começa a tremer involuntariamente. Não é você que está tremendo, mas teu corpo treme muito, porque a energia é tão forte que é como se você realmente pegasse ali um cano, uma mangueira, e você acopla ali uma outra mangueira, você acopla a torneira e liga essa água muito forte, num jato muito forte. A mangueira lá, ela vai ficar balançando para lá e para cá, porque aquela água que está passando ali dentro está passando numa velocidade, numa intensidade muito grande. É o que eu interpreto do que ocorre no nosso corpo. Porque a energia que está ativando e subindo e passando por todo o seu corpo é tão forte, tão intensa, que o corpo começa a chacoalhar. E aí, na parte mental, teve um determinado momento que eu me sentia, eu estava com os olhos fechados e eu não sentia mais o meu corpo. Eu estava dentro de um processo meditativo, o Tom Campbell até chama de Black Darkness. É um fundo escuro, uma escuridão total. Você se sente nesse fundo escuro. Quando a gente realmente consegue meditar, você chega nesse espaço, você não sente mais o teu corpo quando uma meditação é 100% atingida. É essa mesma sensação que eu tive ali com a Kundalini. Você não sente mais o corpo, você se sente apenas sendo uma consciência e essa consciência está num grande vazio, num grande escuro, numa escuridão, como se existisse ali somente tua consciência. Mas ao mesmo tempo, a sensação de existir tudo ali dentro dessa consciência, desse grande escuro. É uma sensação muito reconfortante, muito prazerosa, muito boa. Por mais que falando assim possa parecer, nossa, mas um grande escuro, né? Não tem nada, não tem nem você de uma forma material ali, só tem você de uma forma inconsciência. Você sabe que você é uma consciência que existe, mas ali naquele grande escuro. Pode parecer estranho, né? E parecer algo ruim, mas não. Pelo menos quando o que você está sentindo internamente é o que você vai sentir ali, quando você ativa esse estado. Eu já ouvi relatos de pessoas que foram para a Ayahuasca e tiveram processos de curas muito intensas lá, que quando atingiram esse estado do Black Darkness, desse fundo escuro, elas sentiram um grande vazio, um vazio enorme. Era uma tristeza profunda, algo muito ruim, muito angustiante. E aquilo era intensificado muito forte. Ou seja, aquilo que já está aqui hoje, a consciência já está vivenciando hoje no corpo, quando você acessa esse estado, é o que você vai sentir ali. E na minha experiência foi uma sensação de paz, de leveza, de paz, uma sensação de nada, mas um nada prazeroso e não uma sensação de um escuro apavorante. E aí, quando eu estava nesse processo, eu não sentia mais o meu corpo. Ao mesmo tempo que eu sabia, é algo agora desafiador para explicar, então abra um coração aí para entender, gente, mas ao mesmo tempo eu sabia que o meu corpo estava ali e a sensação era de que o corpo era uma coisa só. Não tinha a sensação isolada, igual a gente está aqui, eu sinto meu braço, sinto minha mão, sinto os dedos, sinto as pernas, não tinha. Era como se tudo no corpo fosse uma única coisa, uma coisa só. E era muito linda, era muito gostosa essa percepção de que o corpo, ele é integrado, de que os órgãos não são separados, é tudo uma coisa só. Todos os órgãos são uma coisa só.
E era essa sensação muito forte que eu tinha quando eu, entre aspas, olhava para o corpo. Porque eu não olhava, eu simplesmente colocava a minha consciência na percepção do corpo. E aí ela não se sentia dentro do corpo, ela simplesmente percebia o corpo como uma coisa só. E em determinado momento eu comecei a sentir o meu rim direito. Gente, pensem, imaginem aí comigo. Imagine um corpo flutuando, numa imagem assim que você consegue ver só a silhueta do corpo, esse corpo flutuando num grande vazio, num grande escuro. E aí, de repente, a câmera começa a dar um zoom assim e o corpo meio que some e fica só o rim ali, no lugar dele, lá no corpo. Eu tô trazendo para vocês imagens, mas não foi o que eu vi, eu não vi imagem nenhuma, eu só sentia. E não era nem sentir também, porque a nossa consciência ela não sente, ela percebe. É muito diferente, só passando pela experiência para vocês me entenderem, mas vamos lá, me entender 100%, né? Então, em determinado momento, eu comecei a perceber o meu rim direito isolado, separado, como se ele não tivesse integrado com esse grande todo do corpo. Quando isso aconteceu, eu sabia que ele não estava bem. Eu sabia que meu rim direito precisava de água. E a sensação, aí deu a sensação. Nesse momento eu senti mesmo. Eu sentia como se ele estivesse doendo. Como se fosse uma cólica de rins mais fraquinha. E aquela dor o tempo todo. E eu sabia, e a sensação que me dava era que quando um órgão fica doente, é como se ele se desconectasse dessa grande malha, dessa grande dança maravilhosa que é o corpo como um todo. É como se ele ficasse sozinho, isolado. E, gente, eu quero comentar com vocês sobre o rim, né, o porquê do rim. Meu pai tem cólicas de rins desde sempre e eu nasci com a mesma propensão aí. Se eu não bebo muita água, o meu rim começa a acumular cálcio até gerar as pedras. E eu tive a primeira cólica de rins, eu devia ter uns 10, 11 anos de idade. Daí pra frente, eu tinha de vez em quando, de 3 em 3 anos, 2, 3, 4 anos, era um intervalo assim que ia gerando as pedras até ter uma cólica. E isso foi até um médico virar para mim e falar, olha, você vai ter cólica de rins enquanto você não beber muita água. Quando você começar a beber muita água, você nunca mais vai ter cólica de rins. Gente, é fato. Já tem uns mais de 8 anos, eu acho, que eu não tenho mais cólicas de rins. Eu bebo no mínimo aí 2,5 litros de água por dia e não tenho mais as cólicas. O rim atua livremente. Mas deve ter umas 2 semanas mais ou menos que eu diminuí a quantidade de água, porque eu não sou aquela pessoa que sente sede e muito menos tenho vontade de beber água. Eu bebo porque o rim precisa, ele pede. Mas deve ter umas 2 semanas que eu fiquei bebendo cerca de 1 litro, 1,5 litros de água por dia, quase 2 litros. 1 litro, 1,5 litros. E foi esse tempo, de umas 2 semanas, que no final dessa segunda semana eu tive essa experiência de ativação da Kundalini e senti o rim. E foi nítido, claro, que ele estava me falando, eu preciso de água. Minha bateria está acabando, vou terminar aqui rapidinho, gente, porque eu não tô com a outra bateria carregada. Gente, eu não vou terminar rapidinho nada não, eu quero trazer para vocês algumas falas sobre essa percepção. Já estamos em outro dia, naquele dia realmente minha bateria acabou, a outra bateria não estava carregada, então eu falei, gente, vou gravar outro dia. Eu vim finalizar esse vídeo para vocês, vim finalizar a respeito do que eu realmente quero comentar, não só dessa experiência incrível, fantástica, mas também desse processo da sensação do corpo ser um único ser, né? Como se tudo fosse uma coisa só. E quando o rim estava ali precisando de algo para entrar em equilíbrio, o quanto a sensação era como se ele realmente fosse algo à parte.
E eu estava fazendo uma analogia, estava fazendo uma comparação entre nós seres humanos, porque essa água aí de nutrição, assim como o rim precisa da água de nutrição, essa água de nutrição para nós aqui na vida física, ela já é oferecida o tempo todo. É a energia da grande consciência, a energia do todo, a energia da natureza, essa energia que nos impulsiona para frente, que nos faz sempre continuar, sempre buscando mais. Então nós já estamos sendo nutridas, nutridos de tudo aquilo que a gente necessita, de toda a nossa água de nutrição aí que a gente necessita para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E a diferença que eu vejo dessa relação quando um ser humano está em desequilíbrio é o nosso processo mesmo de nos afastarmos uns dos outros. Essa separação que nós criamos, mas não só a separação de ego para poder ter uma interação e evolução entre as consciências, mas sim uma separação egóica a ponto de achar que uma pessoa é melhor que a outra, que uma merece mais que o outro. E tudo isso, quando a gente para observar, você começa a ver que essa separação dessa forma nos cria e nos projeta no externo uma ideia errônea em relação a todos nós seres humanos, né? Uma ideia errada de que nós somos seres separados. Pelo contrário. Não é à toa que nós ouvimos sempre a frase somos todos um, porque sim, somos todos um, somos todos união dessa grande consciência, dessa grande fonte, experimentando realidades diferentes, experimentando vidas diferentes, possibilitando o nosso processo de evolução e, consequentemente, o processo de evolução da grande consciência. Mas à medida que a gente começa a perceber, assim como essa sensação que eu tive do corpo, à medida que a gente começa a perceber que todos nós somos um, que quando você assume o teu lugar na vida, você assume o teu papel, a tua energia, assim como o coração assume o papel dele dentro do corpo, assim como o rim assume o papel dele dentro do corpo, quando você assume a tua energia e assume o teu papel na sociedade, na nossa sociedade como um todo, aí sim, essa grande orquestra começa a trabalhar em conjunto. E é quando a gente começa a sentir essa união, como se tudo fosse uma coisa só. Agora, se um de nós se desequilibra, se perde dentro desse processo, deixa de receber essa nutrição da grande consciência, deixa de atuar com a tua própria energia, deixa de espalhar tua assinatura energética pelo mundo, quando você se desconecta dessa tua essência, daquilo que você veio fazer, do teu papel nesse grande corpo aqui do planeta Terra, é quando sim esse processo de desequilíbrio ocorre, esse processo de desconexão ocorre, e aí, quando era para você estar se sentindo integrada, integrado com tudo e com todos, você se sente um ser isolado, precisando de auxílio, precisando de ajuda ou precisando de mais nutrição. Agora o oposto, quando você se conecta com tua força, com tua energia, com tuas habilidades, exerce tuas habilidades no dia a dia, exerce teus dons, supera os medos, transmuta todos aqueles medos que aparecem na hora que você vai colocar tua assinatura energética no mundo. Quando você transmuta tudo isso, ativa uma energia tão forte de coragem, de força, porque é isso que você veio fazer. E quando eu falo com vocês sobre colocar a tua assinatura energética no mundo, eu estou falando sobre você assumir a tua habilidade, teus dons, e ir para o mundo executar tuas habilidades, executar os teus dons, porque sim, o que você tem a oferecer, o mundo está só esperando, porque todas as pessoas ali precisam da energia que você tem a oferecer, assim como o nosso corpo precisa do trabalho que o rim tem a oferecer. Tá tudo interligado, tudo interligado. E essa experiência que eu tive ali com a ativação da energia de Kundalini me trouxe essa percepção ainda mais forte, ainda mais intensa, que sim, tá tudo interligado.
Somos todos um. Só que para isso, cada um de nós precisa assumir teu papel na hora de ir para a vida, na hora de empregar a tua energia ali no mundo. Gente, gratidão a vocês, gratidão profunda. Primeiro, deixe aqui embaixo seus comentários, cliquem no curtir. Tudo isso ajuda muito com que o canal continue crescendo cada vez mais, com que essas mensagens aí sejam espalhadas pelo mundo e mais pessoas se conectem com a tua própria energia, espalhem tua própria energia no mundo e assim nós vamos construindo essa evolução em direção ao amor, sendo seres melhores, seres que estão ganhando aí nesse processo evolutivo. Beijo grande para vocês, espero que tenham gostado dessa experiência aí de ativação da Kundalini e até o nosso próximo vídeo. Beijo grande!